Palestina no Tempo de Jesus, quinta edição, Cadernos Bíblicos. O Filho de Deus não se fez homem em geral, fez-se também homem particular, judeu, galileu, num determinado momento da história do mundo. Como homem, ele foi, portanto, marcado pela geografia e pela história do seu país, por sua cultura. Esteve sujeito às leis econômicas, entrou nos conflitos políticos, partilhou das esperanças do seu povo. Neste caderno fala-se pouco de Jesus. Quase não se estudam textos bíblicos. No entanto, este é um estudo importante e que muitas vezes exigia de nós uma apresentação das condições sociais, econômicas, políticas que fizeram de Jesus o homem que ele foi. Sem dúvida, um homem não se explica unicamente por essas diferentes condições, e Jesus menos que qualquer outro. Mas é conhecendo-as melhor que se vê surgir com mais clareza a originalidade da sua mensagem e da sua pessoa. São numerosos os estudos sobre esse assunto e de variado valor. Aqui trata-se, antes de tudo, de tentar uma síntese abrindo pistas para outros estudos. 2 jovens especialistas aplicaram-se a esse estudo. Cristiane Sauliner, licenciada em Teologia, é professora assistente de História na Universidade de Paris I, Sorbonne. Bernard Roland, exegeta de Nancy, já apresentou o essencial de certos capítulos aos sacerdotes de sua região que trabalham com a classe operária. Terminamos a preparação deste caderno às vésperas do Natal. O berço onde foi depositado o Filho de Deus não é apenas a manjedoura de Belém. É primeiramente a civilização judaica que ele fez sua. Ao estudá-la, muitas páginas dos evangelhos vão ganhar para nós um novo sabor. Possa o rosto de Jesus, homem e Deus, aparecer-nos aqui numa luz renovada. Etienne Charpentier. O Império Romano. A história da Palestina está estreitamente ligada de Roma a partir do século I a.C. Para melhor compreendê-la, é, portanto, necessário apresentar-se rapidamente esse pano de fundo constituído pelo Império Romano, descrevendo a situação política, geográfica, social e econômica. Situação política. No século I a.C., Roma, senhora da maior parte do mundo mediterrâneo, passa por uma profunda evolução. Desprovida da necessária infraestrutura administrativa, a velha cidade-estado, que é Roma, assume com dificuldade a direção daquele imenso império. Os governadores que ela nomeia nem sempre são aqueles tipos gananciosos denunciados pela imaginação tradicional, mas é certo que as províncias estão muitas vezes sujeitas a uma gestão egoísta, por falta de uma verdadeira política de fusão. Essa ruptura entre Roma e seu império territorial reforça o poderio dos chefes militares, de sorte que o Senado não controla, senão muito imperfeitamente, a política externa, pela qual teoricamente ele é responsável. Ao mesmo tempo, ao nível interno, as instituições tradicionais parecem incapazes de resolver os conflitos entre os homens e as facções. As guerras civis, que irrompem em 49 a.C. e que dilaceram o conjunto do mundo romano durante mais de 15 anos, são o resultado desta violência endêmica. Essas guerras não são mais que batalhas e intrigas ressurgindo constantemente. Elas opõem primeiro a César a Pompeu. Quando este morre em 48, após sua vitória em Farsala, César combate os adeptos do Partido Republicano. Seu assassinato em 44 dá início a novos conflitos. O jovem César, chamado comumente Otávio, filho adotivo de César, persegue os assassinos do seu pai e luta a seguir contra as ambições de Marco Antônio, que é vencido em 31 em Actium. Minúcias dessas guerras não nos interessam. O essencial é observar que, através das ambições pessoais, manifestam-se de fato diversas concepções do poder. De um lado, os republicanos defendem as instituições tradicionais na cidade-estado, ao passo que César tenta estabelecer um poder pessoal, inspirado em grande parte no ideal do chefe que vigorou nas monarquias helenísticas. Marco Antônio, embora num grau inferior, terá, ao que parece, concepções semelhantes. Otávio, ao contrário, tirando a lição dos fracassos precedentes, beneficiando-se também do cansaço provocado pelas guerras civis, imagina uma solução mais moderada. Conserva aparentemente as instituições republicanas e deixa em seu lugar as antigas magistraturas, mas monopoliza certo número de funções e de títulos que lhe garante o poder político, militar e religioso. Além disso,
O novo soberano, que assume o título de Augusto a partir de 27 a.C., tem o mérito de haver reorganizado a administração do império. Para isso, realizam a divisão das províncias entre ele e o Senado. Doravante, só as províncias pacíficas permanecem sob a alçada da velha Assembleia e são governadas por procônsules. Ao contrário, aquelas que se aquartelam legiões submetidas à autoridade direta do imperador, que para elas nomeia legados, legado de Augusto protetor. Certos territórios que apresentam uma situação especial são confiados a um prefeito ou a um procurador, que depende do legado da província imperial mais próxima. Trata-se muitas vezes de um estatuto temporário que se aplica a pequenos distritos, como os cantões dos Alpes ou a Judéia. O Egito constitui um caso à parte, é governado por um prefeito de ordem equestre e seu acesso é proibido sem autorização do soberano. Resumo cronológico. Antes de Cristo, 49. César entra na Itália com seu exército, começo das guerras civis, ditadura de César. 48. Pompeu é vencido na Batalha de Farsala. 44. Assassinato de César. 43. Triunvirato. Marco Antônio, Otávio e Lépido. 42. Os republicanos são derrotados em Filipos. 31. Batalha de Actium. Derrota de Marco Antônio e Cleópatra. 27. Otávio recebe o título de Augusto. O Senado lhe confirma seu poder tribucínio e lhe reconhece o dominador proconsular sobre as províncias imperiais. 12. Augusto toma o título de Pontífice Máximo. 2. Augusto é proclamado pai da pátria. Depois de Cristo, 14. Morte de Augusto. De 14 a 37, Tibério. De 37 a 41, Calígula. De 41 a 54, Cláudio. De 54 a 68, Nero. De 68 a 69, reinados efêmeros de Galba, Otão e Vitélio. 69 a 79, Vespasiano. 79 a 81, Tito. 81 a 96, Dominiciano. 96 a 98, Nerva. 98 a 117, Trajano. 117 a 138, Adriano. 138 a 161, Antônio, o pai. O Pio, dinastia, antônimos. 161 a 180, Marco Aurélio. E 180 a 192, Cômodo. Para garantir a estabilidade do regime, Augusto vai enfrentar dois problemas: o da transmissão dos seus poderes e o da designação de seu eventual sucessor. Com efeito, por direito, Augusto não estabeleceu um poder dinástico. Suas atribuições não lhe pertencem como próprias e, portanto, não as pode ligar. Por outro lado, não tendo filhos, vai adotar sucessivamente diversos membros de sua família, suscetíveis de conseguirem a adesão do Senado e do Exército por sua popularidade e suas capacidades, e vai entregar-lhes responsabilidades importantes. Os lutos que rodearam sua velhice obrigaram-no a adotar finalmente o filho de sua mulher, Tibério, que foi proclamado imperador quando da sua morte em 14 depois de Cristo. Tibério, de 14 a 37 depois de Cristo, foi julgado com muita severidade pelos historiadores antigos. Parece que esse imperador, contemporâneo da vida pública do Cristo, foi um personagem com uma psicologia muito complexa, particularmente imbuído do esplendor de sua família, a gente Cláudia. Depois dele reina seu sobrinho Calígula, de 37 a 41 depois de Cristo, jovem extravagante e pouco equilibrado, muito relacionado com Herodes Agripa I. No entanto, chega quase a provocar a revolta dos judeus. É assassinado em 41 e o exército proclama seu tio Cláudio de 41 a 54. Os documentos antigos o apresentam como um fraco de espírito. Deve-se notar, todavia, que seu reinado foi antes benéfico e que ele soube fazer progredir a administração imperial. Seu filho adotivo, Nero, sucede-lhe em 54. O reinado deste é marcado pelo incêndio de Roma em 64, pelo martírio de Pedro, em 64, e de Paulo, em 67, e pelo começo da grande revolta judaica. Em 68, uma conspiração afasta-o do poder, e após vários meses de anarquia, é Vespasiano, comandante-chefe do exército da Palestina, que é proclamado. Sucedem-lhe seus dois filhos,
Primeiro Tito, o vencedor de Jerusalém, depois Domiciano. Esse último é derrubado por uma conspiração senatorial que leva o poder a Nerva, sem filhos. Ele adota Trajano, que designará depois Adriano. A dinastia dos Antônimos se perpetua até o final do século com Antônio, Marco Aurélio e Cômodo. Situação geográfica. Quando morre Augusto, o Império Romano quase atingiu sua maior extensão. Compreende no extremo oeste as duas províncias de Espanha, às quais se soma a Lusitânia, substancialmente Portugal atual. Os romanos chegaram à Península Ibérica na época da Guerra de Aníbal e conquistaram-na agressivamente. A pacificação, às vezes bastante difícil, não ficou concluída senão no começo do reinado de Augusto. A seguir vêm os gauleses, é o distrito das Germânias. Os romanos começaram sua conquista no final do século II a.C. e César prosseguiu sua anexação entre 58 e 50. Sob Augusto, durante os primeiros anos do reinado de Tibério, em vão se tentou estender mais ao longe os limites. Finalmente a fronteira ficara situada no Reno, para o lado leste. As províncias de Récia, Nórica, Panônia e Mésia são limitadas pelo curso do Danúbio. Ao sul, a Península Balcânica foi conquistada entre 167 e 146. O começo de uma nova era. Com o reinado de Augusto, a paz romana, estende-se sobre o mundo e os poetas veem neste período o retorno da Idade Áurea. Uma inscrição achada em Priene, perto de Mileto, na Ásia Menor, e que data do ano 9 a.C., exprime bem o sentimento da época. Trata-se de modificar a denominação dos meses e de fazer o calendário começar no dia do aniversário do nascimento de Augusto. Deus se manifestou, prometendo ao mundo uma era de felicidade. Poder-se-ia comparar este texto com LC 2, 10 a 11. Cada pessoa pode considerar com razão esse acontecimento como a origem da sua vida e da sua existência, como o tempo a partir do qual não se deve lastimar ter nascido. A providência suscitou e ornou maravilhosamente a vida humana, dando-nos Augusto repleto de virtudes para fazer dele o benfeitor dos homens, nosso Salvador para nós e para os que virão depois de nós, a fim de fazer cessar a guerra e estabelecer por toda parte a ordem. O dia do nascimento do Deus foi para o mundo o começo das boas novas recebidas graças a ele. Os romanos penetraram na Ásia Menor em 133 a.C., quando Átalo de Pérgamo legou-lhes seu reino, que se tornou a província da Ásia. O resto foi conquistado durante as guerras do século I a.C. ou por legados no começo do Império. A Síria, cuja fronteira é constituída pelo Eufrates a nordeste, depois pelo deserto, foi conquistada em 64 a.C. por Pompeu. Ao sul, o estado da Palestina, que se tornou vassalo desde 63, serve como barreira de proteção. O Egito, anexado em 30 a.C., é domínio pessoal do imperador. A oeste, a Cirenaica, organizada como província em 74 a.C. Não é mais que uma faixa costeira, associada administrativamente a Creta. A Tripolitânia foi reunida por César ao antigo domínio de Cartago para formar a chamada África proconsular. Alguns territórios são anexados durante os reinados seguintes: as Mauritânias, Argélia e Marrocos, sob Calígula, a Bretanha, a Inglaterra atual, cuja conquista, começada por Cláudio, será muito difícil, pois a pacificação terá prosseguimento ainda sob Adriano. Domiciano assegura a proteção da reentrância entre as fontes do Danúbio e do Reno, constituindo a zona militar dos campos decumados. Enfim, Trajano anexa a Arábia, em 105 d.C., a Transjordânia, e a Dácia, em 107. Tenta ainda estender o poderio romano além do Eufrates, mas essas conquistas são abandonadas desde sua morte. O reinado de Trajano é, aliás, a última tentativa de expansão.
Depois dele, Adriano fixará definitivamente os limites do Império Romano, completando o sistema defensivo iniciado por seus predecessores. Situação atual, social. Quando atingiu sua maior extensão, o Império Romano era, portanto, um imenso território, protegido por um exército relativamente pouco importante, umas 30 legiões, outras tropas auxiliares, ou seja, 350 a 400 mil homens. A população é calculada em cerca de 50 milhões de habitantes. As cidades mais populosas são Roma, com 700 mil a 1 milhão de habitantes, Alexandria, cerca de 700 mil, e Antioquia, 300 mil. A unidade que existe ao nível do poder central, da política externa e de certo número de valores culturais não elimina, contudo, os particularismos. O império não é um bloco monolítico, pois limites territoriais e direitos dos povos geralmente não coincidem. Com efeito, os súditos do imperador pertencem às etnias ou cidades diferentes. Além disso, os habitantes de uma mesma cidade ou de uma mesma região podem ser de direito diferente. Assim, entre os homens livres, distingue-se os cidadãos romanos e as pessoas de direito peregrino. Os primeiros gozam de certo número de privilégios judiciários, fiscais e políticos. A noção de peregrino abrange todos os outros, quer dizer, os estrangeiros em sua relação à cidade romana, no sentido jurídico do termo. Depende então do direito da sua cidade ou da sua etnia de origem. Em geral, o governo imperial soube deixar uma autonomia bastante ampla às comunidades locais, reservando-se o direito de supervisionar a fiscalização, o direito penal e a política externa. Os escravos são numerosos. No direito não tem existência alguma. Por influência das reflexões filosóficas, porém, os juristas reconhecem que o escravo é um homem. A condição servil não é uniforme. Os que trabalham nas minas levam uma vida particularmente difícil, e a sorte dos que lutam nos campos nem sempre é invejável. Ao contrário, os escravos especializados, os cozinheiros, médicos, secretários, têm grande valor comercial, são bem tratados e facilmente conseguem a liberdade. O escravo artesão, que trabalha numa oficina pagando uma simples taxa a seu senhor, quase não se distingue, do ponto de vista do nível de vida, do pequeno artesão de condição livre. A legislação do Império procurou mitigar a sorte dos escravos, sobretudo controlando os direitos de vida e de morte do patrão e privando-se dos direitos de propriedade quem abandonasse um escravo idoso ou doente. Em suma, trata-se de grupo importante, cuja definição jurídica não nos deve confundir, pois as situações particulares variam muito e que não se pode considerar globalmente como verdadeira classe social. Agripa e a eleição de Cláudio. Após o assassinato de Calígula, em 41, Cláudio foi proclamado imperador. Herodes, Agripa I, encontrava-se então em Roma. Num relato sujeito a caução, Flávio Joséfo nos descreve o papel que Agripa exerceu como intermediário entre Cláudio e o Senado. Nesta época, Agripa estava em Roma e aconteceu que, ao mesmo tempo, ele foi chamado em consulta pelo Senado e por Cláudio. Percebendo que Cláudio já detinha o poder, Agripa foi ter com ele. Cláudio enviou-o para contatar o Senado a fim de lhe comunicar seu modo de ver. O Senado não aceita as proposições de Cláudio. Agripa volta e lhe expõe essa recusa. Cláudio o manda de novo para dizer aos senadores que ele está pronto para lutar contra eles, a fim de não trair os que o escolheram por unanimidade. Enquanto assim se discute, um soldado, que no entanto era fiel ao Senado, exclama que não lutará contra seus companheiros de armas partidários de Cláudio e que está do lado dele. Arrasta consigo os outros soldados. Os nobres ficam tomados de terror. Ao cabo de um instante, não vendo nenhum meio de salvação, apressaram-se a tomar o caminho do soldado, passando para o lado de Cláudio. Na confusão gerada por esse vai-vem, os soldados quase matam os senadores. Agripa vem correndo revelar a Cláudio o perigo da situação. Cláudio
acalma os soldados, recebe os senadores e sai logo com eles para ir oferecer a Deus um sacrifício de ação de graças por sua elevação ao trono do império. Sem mais tardar, concedeu a Agripa todo o reino de seu avô. Entre parênteses, Guerra Judaica, segundo, 204 a 218. Situação econômica. As informações de ordem econômica são muito limitadas no tocante ao período antigo, e o Império Romano não escapa a essa regra. Temos de contentar-nos com apontar algumas características gerais. A economia permanece baseada na agricultura, cujos principais produtos são os cereais e os legumes, os quais se deve somar a vinha e a oliveira nas regiões mediterrâneas. A pecuária é orientada para o corte ou a conserva, salgando as carnes, mas os animais servem também para os transportes, animais de tração ou de carga, para a agricultura, a guerra e o seu couro é curtido. Além dos produtos de primeira necessidade, as bases do artesanato são a tecelagem, a metalurgia, a cerâmica, bem como os trabalhos de arquitetura. As permutas locais não são muito conhecidas pelo fato de dependerem das iniciativas individuais. Ao contrário, o comércio em grande escala transparece mais claramente. Os metais são explorados, sobretudo no Ocidente: o estanho, o chumbo e o zinco na Bretanha, o chumbo argentinífero, o cobre, o ferro e o ouro na Espanha, o ferro da Nórica e Pamônia, o ouro e o ferro na Dácia. Os mármores vêm da Grécia e da Itália. As melhores cerâmicas são produzidas na Grécia, na Itália e nas Gálias. A África, a Espanha e a Grécia exportam óleos de diferentes qualidades. O trigo que garante o abastecimento de Roma vem da Sicília, da África e, sobretudo, do Egito. A via marítima é o meio de locomoção mais rápido e menos dispendioso. Navega-se enquanto o mar está aberto, a saber, de 5 de março a 11 de novembro. Os ventos são então regulares e os riscos de tempestades mínimos. Na época de Cícero, gastava-se mais ou menos 5 a 6 semanas para ir da Sicília, na Ásia Menor, à Itália, mas é sabido que uma travessia recorde podia ser realizada entre Pozzuoli e Alexandria em 9 dias. Após o dia 11 de novembro, os contratos comerciais não cobriam mais os riscos da navegação e, em caso de necessidade, o Estado devia assumi-los. Contudo, não se deve tomar esse limite de maneira rígida demais. As variações climáticas do ano ou os ventos locais podiam modificá-la. Assim, Flávio Joséfo nos mostra Tito embarcando em pleno inverno para ir felicitar o novo imperador Galba e retornando a Corinto ao saber do seu assassinato. Por outro lado, Paulo, conduzido prisioneiro a Roma, deixa a Palestina em setembro e enfrenta ventos contrários desde as costas da Ásia Menor. Mais adiante, a tempestade fez seu barco ficar à deriva durante 40 dias até acabar chegando a Malta. O Estado também construiu um excelente sistema rodoviário, que nem sempre é calçado, ao contrário do que se pensa, e cujos fins são essencialmente estratégicos. Essas estradas são utilizadas também pelo Correio Imperial, cursos publicanos que, a regulares distâncias, têm como pontos de apoio os locais de troca, mutationes, e as estalagens, mansiones. Essa organização, reservada ao Estado e aos particulares que receberam sua autorização, funcionou notavelmente bem até meados do século IV da nossa era. A Gália, que é conhecida por seus rios navegáveis, vê desenvolverem-se associações de barqueiros. Estas existem igualmente nos lagos, sobretudo do Lema. O Oriente beneficia-se das mercadorias preciosas trazidas pelas caravanas. Há uma estrada que vem da China atravessando a Mongólia, a Ásia Central, o Irã. Passa o Eufrates em
dura Europos e atinge Palmira e depois Antioquia. Pode-se igualmente subir o Mar Vermelho até o Golfo de Aqaba, onde as caravanas dos árabes nebateus se encarregam das mercadorias utilizando a pista que passa por Petra, Borça e Damasco. Esse comércio trabalha com produtos leves, mas de valor, como seda, pérolas, pedras preciosas e incenso, e geralmente deficitários para o Império Romano. O incêndio de Roma no tempo de Nero. Em 64, um gigantesco incêndio destruiu 3/4 da cidade de Roma. A voz do povo viu nisso a obra do próprio Nero, que queria reconstruir a cidade. Para silenciar esses rumores, Nero inventou culpados e infligiu tormentos cruéis, cujas abominações os tornavam detestáveis e que o povo chamava de cristãos. Esse nome lhes vem de Cristo, que durante o reinado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregara ao suplício. Reprimida por um momento, essa detestável superstição manifestava-se de novo, não apenas na Judéia, onde o mal se originara, mas também em Roma, onde o que há de mais horrível e vergonhoso no mundo aflui e encontra numerosa clientela. Começou-se, portanto, prendendo os que confessavam sua fé. Depois, mediante suas revelações, prendeu-se uma multidão de outros que foram convictos menos do crime de incêndio do que de ódio contra o gênero humano. Não se julgou o suficiente fazê-los perecer. Para divertir o povo, foram revestidos de peles de animais selvagens para serem dilacerados pelos dentes dos cães, ou então eram presos a cruzes, untados com matérias inflamáveis, e quando o dia findava, alumiavam as trevas como tochas. Nero abrira seus jardins para esse espetáculo e promovia jogos no circo, onde, ora em vestes de cocheiro se misturava ao populacho, ora tomava parte na corrida em pé no seu carro. Assim, embora aquele grupo fosse culpado e digno dos maiores rigores, o povo sentia compaixão, pois, como se dizia, não era em vista do interesse público, mas para a crueldade de um só que o grupo estava sendo exterminado. Tácito, Anais 15, 44.